Estamos iniciando agora mais uma transmissão do Bate-Papo com o CREF 11. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindas e bem-vindos. E o pessoal vem chegando. Legal. Legal, bacana ver o pessoal chegando. Professora Marilena, Vânia, Marcel Ortiz no pedaço aí também, Rayane, Deipe Amorim. Pô, o pessoal tem que ir decifrando o nome para a gente poder acompanhar aqui. Mari, Júnior. Maravilha, pessoal. Grande professor Jota. Vamos lá, pessoal. Osvaldo. Carlos Golintro, olha aí. Quem interessa chegou no pedaço. Eu tô aqui só fazendo meio de campo. Vamos achá-lo aqui. Aí, garoto. Opa, pera aí. Cadê o cara Lugolim aqui na minha lista? Aqui, garoto. Convidei Carlos Lugolim para conversar com a gente, professor doutor na área da educação física, para bater um papo sobre educação física escolar no ensino médio, desafio e perspectivas. Olha aí, já está entrando, está aparecendo. Boa, salve! Boa tarde. Boa tarde, Me ouve Renato. bem? Boa tarde, Boa, ouvintes aí. Ouvindo bem. Boa, show. Bacana. Pessoal, hoje o nosso bate-papo é com o professor doutor Carlos Henrique Golim. Ele é doutor em Educação Física pela Universidade Católica de Brasília, mestre em Educação Física pela Universidade Metodista de Piracicaba e especialista também nessa área de Educação Física Escolar e fruto daqui de Mato Grosso do Sul, né, Carlos? Se formou em Fátima do Sul, não é isso? Isso aí. Fátima do Sul, Legal. 99. Legal, bacana. Atualmente é professor do curso de Educação Física na área da licenciatura olha que coisa interessante, do programa de pós-graduação no curso de mestrado profissional em estudos fronteiriços. Muito legal a gente, né, poder ter contato com alguém que amplia esse horizonte da área da atuação da educação física. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso também. E isso tudo é lá no campus da UFMS, campus chamado de Campus do Pantanal. É isso mesmo? CEPAM em Corumbá? Maravilha, é isso aí. Aí, bacana. Olha que legal. E aí tem mais uma curiosidade que eu acho interessante o pessoal ficar sabendo. Você é líder de um grupo de estudos em pesquisas na área da educação física na região do Pantanal. Não é isso? Isso aí. Temos um grupo aqui de Legal. colaboração com outros professores, alunos. Que bacana, né? Então, olha só, a gente já tem, assim, alguém que é doutor na área da educação física, que tem uma história da pesquisa na educação física, é líder de um grupo de pesquisa na área da educação física e, além disso, atua também num programa de mestrado, como professor num programa de mestrado. Isso, para mim, enquanto profissional de educação física, é muito gratificante ver que a área, que alguém da educação física está alcançando esses caminhos. Então, Carlos, já de pronto, eu te agradeço por representar a educação física, né, como você bem faz, e também já te agradeço pelas suas contribuições que você vai dar daqui a pouco para a gente sobre o tema. Né? E o tema, Educação Física Escolar no Ensino Médio, Desafios e Perspectivas. Mas antes de eu te passar a palavra, eu preciso avisar para o pessoal que, terminando a nossa live aqui, vai ficar gravado no IG do Instagram e também vai para o canal do YouTube, vai para o canal do youtube.com/cref11ms. E aí a galera pode aproveitar e trocar mais impressões a respeito do nosso bate-papo. Então, quero agradecer também a Emília,
que cuida aí da nossa técnica, né? Cuida dessa questão dos vídeos, vai para lá, vai para cá, da divulgação. Se eu não falo desse canal do YouTube direitinho, Carlos, na live passada eu não falei direito, a Emília quase me bateu. Então, por isso que eu estou reforçando agora, para ficar direitinho. Também preciso agradecer aos meus parceiros de mediação de live, Rodrigo e Giovanni, que estão sempre aí me dando dicas, me ensinando esses caminhos dessas novas tecnologias, né? E eu tô fazendo meu encerramento na participação nesse período aí de lives que eu mediei. Mas só para um último registro, antes de passar o que interessa, que são as suas palavras, não as minhas nesse momento, pessoal, na descrição do vídeo no YouTube, eu vou deixar para vocês 3 endereços, tá, eletrônicos, que vocês podem acessar, e lá vocês vão encontrar textos, fundamentação teórica, vocês vão encontrar planos de aula, vão encontrar videoaulas, tá? Eles são aqui do estado de Mato Grosso do Sul, um é a plataforma Protagonismo Digital, que é da nossa Secretaria de Educação, mas poucas pessoas acabam conhecendo, é um excelente material, é um excelente caminho. Nós temos também o site da Secretaria do Paraná, que também tem bastante coisa interessante para a educação física, em especial para o ensino médio, e a Secretaria do Amazonas, que também tem um canal muito interessante com videoaulas que vale a pena a gente conferir. Os 3 links vão estar lá na descrição do vídeo no YouTube. Beleza? Carlos, mais uma vez, obrigado. A palavra é sua, educação física escolar no ensino médio. Desafios e perspectivas. O que você tem para falar para a gente, meu querido? Então antes da gente começar a falar sobre o tema, eu queria agradecer a colaboração do CREF, o convite, a sua paciência, né, me ensinando aí como se faz a live. Falou, vamos dialogar aí, vai ser bacana. Então a ideia é essa. Eu tentei dividir a minha fala em uma breve introdução e também depois tocar nesse tema do desafio das perspectivas. Vamos lá. Algumas feridas ainda não cicatrizadas, outras expostas ainda e vislumbrando alguma potencialidade para a área de educação física, para esse grupo, né? Em especial esse grupo que fica no meio do caminho. Ele não está nem na fase inicial da formação e também nem está na educação superior, né? E chamado ensino médio, popularmente de ensino médio hoje, mas antes a gente não tinha essa visão de ensino médio, né? Não era assim. E lembrando que o ensino médio, no Brasil mesmo, ele começa muito tardio, né? Desde a época dos jesuítas. Então, a gente tem um ensino diferente, né? Para poucos. Eu não vou me dedicar a essa questão do Brasil colônia, do Brasil império. Vou me dedicar mais ao período mais recente. Mas a gente sabe que toda essa educação no ensino médio ela é fruto no período anterior, né? Com várias dificuldades de acesso, a universalização do estudo e assim por diante. A educação física, de certa forma, ela vai percorrendo essa história, né? A falta dela enquanto disciplina institucional e depois ela inserida dentro da escola, com diferentes nuances, inclusive numa das suas lives você falou bastante, depois da Constituição de 88, as mudanças que ocorrem e também o período que a gente teve aí no último milênio, né? Então, que a gente teve uma educação física que ela era pautada pela questão da higienista, militarista, pedagogicista, competitivista, isso todo mundo já está bem ciente, só que esses papéis que a educação física coloca, vem colocando na sua história, que foi divulgado muito pelo Giraldelli Júnior, que muitos acham que é professor de educação física, mas não, é um filósofo. Né? E assim, livro pequeno, né, explica bastante as passagens, né, as influências. Então, essas influências acabam, de certa forma, moldando algumas práticas e a gente desemboca, então, no que a gente tem hoje, né, da LDB, depois do período de redemocratização do processo, né, da Constituição do Brasil, que é a 93/94/96, que consolida, então, né, a nova LDB. Nós tivemos
nesse período aí, três LDBs. Uma, na verdade, foi reforma, a 61, 71 e agora a 96, que depois vai passando por algumas mudanças. E essas mudanças acabam gerando, como eu estava dizendo, algumas perspectivas para a atuação do profissional de educação física. Uma das questões que ocorre é um olhar muito voltado para a educação infantil, porque a gente não tinha um campo de atuação e, sem perceber, nós, pesquisadores, professores, pode ser que podemos usar um pouquinho de aspas nisso aí, a gente pode ter deixado um pouquinho de lado as nossas preocupações para o campo do ensino médio, né? E é um campo assim bem profícuo, especialmente para trabalhar com jovens, né? Eu tenho algumas experiências aqui, principalmente no ensino médio, no estágio do ensino médio. Muitos alunos, cerca de 20% dos alunos, têm algum tipo de interesse de trabalhar com esse grupo, porque sentem receio, sentem medo, principalmente aqueles que entram no ensino superior, muito jovens, né? Saem da escola, do ensino médio, nem entendem mais ou menos como que tá os desafios e sentem um pouco de receio de atuar. Então, assim, a partir da LDB, a gente teve um processo, assim, não vou entrar no mérito da questão política, mas a gente teve Certo. alguns avanços no sentido do que a educação física passa a ser um componente curricular, né? Inicialmente, ele não vinha carregado aquela questão da obrigatoriedade, mas ela já passava a ter, então, como um componente curricular. Da educação básica. E hoje, na Constituição da LDB, a educação básica compreende educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. A gente tem que deixar isso claro. O ensino médio faz parte Perfeito. básica desses sujeitos aí que estão na escola. E aí, quem vem, de certa forma, e aí discute um pouco se a questão da aptidão física era muito voltada, né, principalmente aí da década de 70. E aí a gente tem também a discussão do ensino médio no ensino noturno, da educação física no ensino médio noturno. Então, todas essas questões vão trazendo uma história da educação física na escola. E aí, quem vem fazer algum tipo de tentativa aí de sistematizar em termos de um documento é o próprio PCN, que teve as suas edições 97, 98 e 99. A de 99 é a que a gente cita de forma errônea, porque alguns documentos têm aí 2000, mas a de 99 é a que veio para o ensino médio, os PCNs para o ensino médio. E, de certa forma, o que isso foi interessante? Foi interessante, com todos os problemas que o PCN tem, que ele foi disseminado em todo o Brasil, né? Então, todo mundo Perfeito. teve acesso a esse material numa época que, vamos dizer assim, pré-boom da internet, né? Então, eles foram entregues o material impresso nas escolas e tal. É um material um pouco denso, né? Então ele já dá uma noção, coloca as habilidades, as competências, tem um viés muito voltado da saúde, né? Da autonomia da saúde. Então esse é um material histórico inicial aí para a gente entender um pouco do ensino médio. Bom, a educação física estava lá. Em 2003, com o fracasso da Olimpíada de Sydney, em 2000, houve, então, ali uma discussão da obrigatoriedade da educação física, pensando, então, para que esses sujeitos pudessem trabalhar na escola, com viés onde a escola seria o grande espaço para a discussão de educação física, da formação de atletas, enfim, né? Então, aí é introduzido, de certa forma, essa palavra da obrigatoriedade, né? Então, o que a gente ganhou? A gente ganhou essa questão da obrigatoriedade, mas o que a gente acaba, de certa forma, perdendo? A gente tira a questão da facultatividade do ensino noturno, da educação física, mas só que a gente volta com um pouco de característica da atividade. Por quê? Porque a gente deixa as questões de algumas pessoas que não seriam necessárias desenvolver. E isso não ocorre em outras disciplinas. Por exemplo, pessoas acima de 30 anos, gestantes, ou que tem a prole, pessoal que está servindo, tem uma série de questões que a lei acaba estabelecendo. Então, isso acaba influenciando bastante a nossa área e a nossa atuação no ensino médio. Bom, tentando dar um salto, Perfeito. você vai me controlando aí a questão do tempo, tá? Porque você está com... Fica tranquilo, manda bala. A gente tem, então, a, a questão da medida provisória para tentar
sancionar a nova reforma do ensino médio, e aí o que ocorre? Ocorre o debate de áreas. E aí a educação física, pela sua história, no ensino médio, do que trouxe, o que não trouxe, acabou sendo, de certa forma, quase que retirada dessa estrutura curricular. Então, os alunos, muitas vezes, enxergam essa disciplina como um grande momento de atrapalhar a vida dele futura. Eu vou falar um dado aqui, que eu pesquisei na época, tem muita gente que nem lembra, mas nós tínhamos nós tínhamos grupos no curso dizendo assim, eu odeio educação física, e você ia olhar lá, os sujeitos eram adolescentes que realmente não conseguiam compreender a necessidade dessa disciplina como profícua para a sua formação. Então aí a gente tem, né, agora em 2017 vira lei, né? Só que antes de Carlos, eu 2017 acho que travou a aqui. gente tinha aquela medida provisória. Peraí, travou em 2017. Peraí. Peraí, Sedentarismo, atividade física. peraí, eu travei em Travou? 2017. Travei. Quando você falou 2017, e aí seu vídeo travou aqui para mim. Vamos ver. Retoma a partir de 2017 aí. Vamos ver. Você falou dos grupos de Orkut, né? Os adolescentes eu odeio educação física, essa coisa toda, e aí parou em 2017. Beleza. Tá me ouvindo agora? Tô te ouvindo, tô te ouvindo. O vídeo tá travado, mas eu tô te ouvindo. Vai lá, continua. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Então vamos lá. Então, todos esses movimentos acabam, de certa forma, levando a educação física a seu questionamento mesmo. Qual a sua competência dentro da escola? Em especial, por quê? Pensando nela como uma disciplina que, na verdade, não estava ajudando na sua formação integral enquanto ser humano. Ou seja, disciplinas que são ditas mais importantes, né? Então, essa medida provisória, ela acaba o quê? Ela acaba tirando essa questão de componente curricular de toda a educação básica, ela, a priori, né? E deixando só lá na educação infantil no ensino fundamental. Então, teve essas vezes eles ficam muito... E a gente tem que entender que a educação física no ensino médio é um componente extremamente importante, não para lá Para mim travou. Você consegue me ouvir bem? Não sei se o pessoal está conseguindo te ouvir. Agora eu estou te ouvindo, estou te ouvindo. Vai lá. Você estava falando da importância da educação física enquanto componente curricular, e aí, na eu não hora que sei se a você fez internet aqui em esse Corumbá, a internet ficou gesto, meio ela fraca travou. aqui. Tá me ouvindo aí? Voltou, estou te ouvindo. Mas vamos lá, aí você estava falando da importância do componente curricular educação física. Voltou? Aqui em Corumbá a gente tem um problema sério de internet. Isso. Porque a gente tem que entender que isso é um componente curricular importantíssimo para dar sequência, não só lapidar o que aconteceu no ensino fundamental, mas para dar sequência na vida
adulta desse sujeito, para ele entender certas autonomias que ele vai ter para escolher as práticas que ele vai fazer, para o controle do seu corpo, em termos da saúde, da qualidade de vida, do ambiente, em ter o seu com as interações, etc. Travou de novo. Homologando também a Travou, não estava conseguindo te ouvir. Curiosa, não sei se você está me ouvindo ainda aí. Está me ouvindo? Para mim, travou a hora que você fala, a hora que você falou que é importante que o estudante, é importante porque o estudante vai continuar. Faz parte. Parou, você estava falando que é importante o ensino médio, a educação física no ensino médio, não só porque vai lapidar o que veio do ensino fundamental, mas também vai continuar a preparação para depois do ensino médio. E aí, nesse momento, travou. Pode, se eu puder continuar daí, a gente... É, é o momento que a gente está vivendo. Tá. Isso aí é conviver com essa internet aqui em Corumbá, é assim mesmo, não tem que conviver com. Então, nós, isso, nós tínhamos então os PCNs, que teoricamente Tô te ouvindo, pode falar. vem sistematizar o que a LDB Agora travou. a BNCC, certo? Agora vai. Perfeito? Tá me ouvindo? Então, Travou e eu não consigo. Agora, vai. então, aí o que eu fiz? Eu fiz uma pesquisa rápida. Pode falar, tô te ouvindo. Certo. Tá me ouvindo agora? Parece que voltou. Então, vamos lá. Eu fiz uma pesquisa rápida na BNCC para a gente ver o que nós tínhamos de educação física escrito lá. Nós temos 60 vezes mencionada a palavra educação física dentro da BNCC. 60. Sendo que dessas 60 vezes, escuta bem o que eu estou te falando, 54 trata-se de educação infantil e ensino fundamental. Perfeito? E nós temos uma estrutura, de conteúdos, de Caramba. eixos, enfim. No ensino médio, no ensino, a importância dessa área dentro dos documentos regulatórios. Perfeito? Perfeito. Perfeito. Bom, passando essa parte introdutória, infelizmente estou bastante, né? A gente tem, então, vários desafios. Além desses todos que a gente já falou aí, e alguns já conhecidos, que é a questão do desprestígio da área frente à formação do profissional que esses alunos estão buscando, especialmente a questão do vestibular. Tô te ouvindo. O sujeito está buscando uma formação profissional, ou até muito. A outra... Golim, travou e o sujeito está buscando uma formação profissional. Travou nessa parte. Isso aí. Vamos lá. Vai. Sorte que fica gravado. O problema é que fica gravado todo cortado. Mas vamos lá, então.
uma das coisas que ocorrem é essa questão, não sei se você pegou aí, a questão do desprestígio da área. Um dos desafios Perfeito. que é a questão do Isso. vestibular, o cara está com outros interesses. A gente sabe que a educação física já esteve no ensino superior com outro viés. Outra questão é o entendimento da repetição dos conteúdos do ensino fundamental. Cara, Tá? isso é terrível. É a questão da repetição, o sujeito está sempre no mesmo, e ele tá. Alguns professores entendem a educação física como o lugar de especializar em determinados esportes. E aí ficamos só naqueles os 4 mais conhecidos, né? E aí não tem significância, não tem significado para a vida desses adolescentes. Esses adolescentes conceituais, a gente fica só naquele fazer por fazer. Então, isso aí é um grande problema dentro da gente, em termos de desafio. O desafio mais recente, que eu já falei um pouquinho na introdução, é a questão de perder espaço e atratividade para a questão da cybercultura, né? Redes sociais, a interatividade, a passividade que nos leva para esse sentido. Então, esses aí são alguns desafios. Bom, o que eu tentei fazer aqui para hoje? Para tentar tocar em algumas feridas, como eu falei para você. Eu peguei um trabalho de 97, de Guedes e Guedes, que fala o seguinte: ele tratou das características do programa de educação física, naquela época, e ele fez uma análise com centralidade. E o que eu acho que é interessante nesse trabalho é porque eu fiz um trabalho recente, então por isso que eu estou trazendo e a gente se baseia nele. Ele tem a grau, né, já mudando para o ensino fundamental e ensino médio. Né? O nosso não, o nosso a gente trabalha com o ensino médio, em função da disciplina. Uhum. A gente tem uma disciplina muito interessante, que uma coisa muito legal que a gente tem aqui na UFMS, no campus do Pantanal. Acho que são poucas faculdades no Cara, Brasil que travou na tem, às hora. vezes, uma disciplina Eu não específica. consegui entender o nome da Então, voltando à disciplina. questão de uma disciplina interessantíssima, porque ela trata exclusivamente desse ambiente, desse foco, desse sujeito, desse adolescente, trazendo as angústias e trazendo as potencialidades para os que vão trabalhar com eles lá. Ok? Ouviu? Certo, certo, entendi. Ouvi, entendi. Tá ouvindo? Olha, interessante, tá? 1 e 2. No médio. Travou, eu não Eles consegui. perceberam Essa lá, última parte analisando essa o sujeito explicação sobre o nas aulas trabalho que eu não eles. consegui Ah, entender. tá me ouvindo? Beleza. Olha que interessante nesse trabalho. Eles fizeram uma porcentagem e relataram tudo o que ocorriam nessas aulas. E eles percebiam que tinha um período de transição e aguardo de aproximadamente 35% de toda a aula. Né? Certo. E depois o restante ficava em torno de 30% com jogos, questão de jogo, e não existia naquela época, hoje acho que esses dados podem ser diferentes, a questão de teórico, elementos teóricos, a todinha a atividade dele. Tá me Certo. ouvindo? Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Então, outra questão que eles viram. Tá me ouvindo? Aqui. Tá me ouvindo agora? Ela vai e volta. Tá. Então, uma outra questão que eles viram é a questão da intensidade.
Então, Tá. intensidade muito baixa ou baixa ficou em torno, a aula ficou em torno de quase 70%, né? Na intensidade, porque eles tinham um frequencímetro para acompanhar. Então, Certo. eles viram. Por quê? Porque ele estava discutindo a questão se a aula conseguia gerar saúde. Por isso que eu falei da questão do desafio. Quando a gente coloca lá no início do ensino, para falar do ensino médio, é a questão do desafio do desenvolvimento da aula. E ainda mais uma aula por semana. Então, às vezes, a gente está falando que a gente está gerando saúde e isso, às vezes, não é uma coisa que está realmente acontecendo. Pode ser que está no nível abstrato, mas no nível da ciência, daquilo que está sendo compondo. Isso lá em 97. Bom, nós não tínhamos condições de fazer a Estou te ouvindo. mesma. Só te interromper e fazer um pedido. Quando, quando nós Exatamente. terminarmos, quando nós terminarmos, você me parece que está falando de dois trabalhos. Um primeiro é de Guedes e Guedes, de 1997, e agora você vai começar a falar de um trabalho que você fez com o seu grupo de pesquisa mais recentemente, um trabalho semelhante. Quando nós terminarmos esse bate-papo, é possível você me mandar um link ou o link de cada um desses trabalhos, se eles estiverem na internet, para a gente colocar na descrição do vídeo no YouTube, que aí a galera pode ter contato direto com a fonte da informação. Pode ser? Beleza, então vai lá. Sim, pode Continua aí. ser. O que vocês fizeram recentemente? Os nossos alunos, dentro daquela disciplina de educação física no ensino médio, na universidade aqui. Nós desafiamos os alunos, em 2018 e em 2019, a fazer um trabalho de observação, de anotar somente o tempo de aula e o tempo de não aula. Certo, Só isso. certo. Nós fizemos só isso. E aí nós temos um resumo que foi publicado num congresso aqui em educação, que é um resumo expandido, e agora nós estamos trabalhando para a publicação desse artigo um Legal. pouco mais elaborado, que a gente talvez já vai publicá-lo, porque mais ou menos estão muito próximos os dados. Pode ser que a Uhum. gente replique, tá? Então, nesse primeiro momento, a gente observou 17 aulas, quase 850 minutos, e a gente teve aproximadamente quase 37% de atividades em tempo livre. Ou seja, 37% da aula são atividades que os alunos não estavam desenvolvendo nenhuma atividade, vamos dizer Sobre o assim, direcionamento do professor. exato. Então, o título desse primeiro trabalho já está publicado, Educação Física no Ensino Médio, um relato de experiência sobre o tempo de aula. E esse outro, que vai ser talvez um artigo completo, é análise sobre o tempo de aula da educação física no ensino médio na região fronteiriça Brasil-Bolívia. Mas esse Tá? primeiro trabalho que vocês fizeram, Todas as análises que nós fizemos esse primeiro resumo, na esse rede primeiro pública, resumo que vocês publicaram, ele está disponível online em algum lugar? Se tiver, manda o link para mim, que a gente torna esse negócio público aí para o pessoal. Tá? Agora vai lá, continua. Você estava falando de todas as análises que vocês fizeram. esse agora, que tem esse título provisório, nós fizemos na rede pública de Corumbá, Ladário, e na rede privada de Corumbá também. Numéricos, em termos de porcentagem, não deram diferença em nenhuma escala. Outra coisa de diferente para nós aumentamos o tempo de análise, passamos de 1.020 minutos de observação de aula, e nós, colaborando, o tempo de não movimentação aumentou de 37 para 42, mas está dentro de uma escala aí, porque tem aulas com 60 minutos,
e de 50 minutos. Tá? Então, no geral, eles sempre ficam. Aqui também não é no sentido de dizer. A gente tem, pensando no aspecto saúde, quando a gente fala, a minha aula produz saúde. A minha aula produz alguma coisa no corpo desse sujeito. A gente tem que ter alguns cuidados para afirmar isso. Tá? Perfeito. De forma mais, vamos dizer assim, antiga, né? Nós já fizemos alguns estudos também no ensino médio em Dourados, em 2005, quando eu defendi o mestrado. Eu fiz desde um projeto piloto em Fátima do Sul e olhando a rede pública e privada em Dourados na época. Então, venho estudando desde a minha pós-graduação, lato sensu, coisas do que levam aquele sujeito a se motivar a fazer a aula ou não, e diferente do aluno. O aluno, às vezes, está falando a questão da saúde e o professor está achando que é a questão da droga ou a prática de atividades. Então, isso já eram algumas coisas que a gente já vinha desenvolvendo em termos de desafios aí desde lá de trás. Bom, vou tentar falar algumas coisas, então, para não ficar só no campo da crítica, e não foi também da crítica, mas do diagnóstico do desafio. Sim. Mas também em termos de perspectiva. Então, assim, qual é a minha sugestão? Sugestão que vai depender de cada um da sua realidade. Né? Minha sugestão sempre foi, desde o período lá de trás, 2000, é trabalhar com projetos. Tá? E que projetos são esses? Projetos temáticos, projetos que consideram o contexto daqueles sujeitos. Por exemplo, vamos falar de projetos temáticos da educação física aqui na região. Aqui a gente tem uma questão da biodiversidade, o Pantanal, a questão das fronteiras, as interações étnicas, as questões. Uma questão muito clássica que eu já ouvi de muitos professores, doutores, falando que a licenciatura não pode trabalhar com musculação. Mas esse sujeito, ele vai aonde? Ele vai na academia, ele vai nos espaços de fazer as atividades, né? Personal trainer ou não, ele está frequentando, ele está usando, às vezes, nutrientes que são propagados para ele utilizar no corpo dele. Ele tem a questão dos anabolizantes que, às vezes, estão próximo dele. Ou, por outro lado, a questão da anorexia, a bulimia, a questão também da sua imagem corporal, né? De como ele se enxerga, como ele enxerga o outro, os vícios posturais em função da sua imagem corporal, possivelmente da questão do preconceito que ele pode sentir, ou da vergonha. Então, é fazer ele entender isso, as questões de sedentarismo, obesidade. E aí é um problema. A educação física aprende tudo isso na formação e a gente fica, às vezes, restrito à formação somente daqueles esportes. Eu estou conseguindo entender, até porque eu achei muito interessante essa... Enquanto você se recupera aí, essa sua última fala a respeito... Você disse que algumas pessoas dizem que a educação física na licenciatura não devem, por exemplo, trabalhar aspectos voltados à musculação, e aí você desenvolveu uma série de outras pontuações, né? Inclusive, a live da semana passada foi sobre a questão da educação alimentar e nutricional na educação física escolar. Né? Nós tivemos aqui a participação de uma professora de educação física e nutricionista, né, a Rafaela Rosa, e aí ela veio trazer algumas contribuições, exatamente como você colocou aí, a respeito de alguns temas que podem e devem ser abordados pela educação física na escola. E aí, coincidentemente, hoje você vem
e novamente traz esse assunto à tona. Mas vai lá, continua. Não, perfeito. É observar que esse jovem está inundado dessas informações, né? Desde a questão física, de hábitos alimentares, da rotina motora dele, né? De às vezes não ficar muito sentado, enfim, atividades, por exemplo, outros desafios, atividades circenses podem ser incluídas. É, a questão do planejamento participativo, eu tive uma experiência Uma experiência vivida. muito Você legal publicou em um trabalho, 2000, Educação Física no de Ensino Médio, uma experiência vivida. 2000 até 2003, onde eu fiz aulas de educação física no ensino médio e eu publiquei esse E trabalho aí, depois disso, cortou. Então, foi desenvolvido no ensino Não, foi desenvolvido onde todos os alunos, aí médio, onde não os deu para ouvir alunos, mais nada. durante todas as atividades esportivas, vamos dizer assim, naquela aula, houve questões. Tá, travou. Eu consegui pegar a hora que você falou que eles passaram a ter uma Isso, então, série de todos. outras aulas, como visitas a uma academia, e aí você falou também da questão Você do está primeiros travando socorros, e aí aí? travou. Está dando para ouvir? Não, fica tranquilo, cara, fica tranquilo, paciência. Sim. Então, infelizmente a internet não está ajudando muito, mas então, se você traz o aluno para ajudar na participação do Isso. planejamento, né? E uma das questões que aqui no estado, a gente, se eu não me engano, você pode me corrigir que você está mais próximo aí. Se eu não me engano, a última diretriz curricular é de 2013, né, do estado, né? E também não ficar só É, na dependência da pessoa, não deixou nada muito para frente, para a gente visualizar o horizonte para a educação física no ensino médio de uma outra forma, né? Que é trabalhando com projetos para o ensino e que médio, cada contexto consiga específico, desenvolver suas para o atividades ensino médio do aqui jeito que possam especificamente no estado, vislumbrar outras para o ensino perspectivas dentro da fundamental, área. na verdade, educação infantil e E ensino assim, fundamental, já houve uma alteração no documento, para terminar, né, do documento de referência, em razão da BNCC já ter sido homologada. E agora o Estado aguarda a homologação da BNCC para o ensino médio, para que possa fazer essa reformulação do documento. Mas você tem razão, o documento é dessa data mesmo, o último documento. É isso mesmo. Mas, assim, como o nosso tempo está acabando, nós só temos mais 10 minutinhos, eu queria te fazer uma pergunta, que eu acho que você trouxe isso pautado em estudos acadêmicos, né? Estudos do grupo de pesquisa de vocês e de outros autores aí que vocês têm usado como base. Mas o meu grande questionamento, e aí eu sempre faço essa fala, e aí você, na minha opinião, você foi muito feliz em tudo que você disse, e eu quero destacar uma coisa que você falou assim: a ideia não é culpar o professor. Ninguém aqui está buscando dizer que o professor está errado, que nós vamos botar ele na fogueira. Não é nada disso. Mas aí eu gostaria de ressaltar e ver a sua opinião, porque é o seguinte: o professor ele é fruto de um processo de construção, de representação enquanto aluno. Então eu estou lá na escola desde a educação infantil e eu estou tendo educação física. Então, eu venho construindo a ideia do que é educação física. Aí eu falo, vou ser professor de educação física, vou fazer faculdade de educação física. Entro na faculdade de educação física.
E aí eu me deparo com professores na graduação que muitas vezes reforçam esse estereótipo que você está trazendo como desafio. E aí você solta esse acadêmico recém-formado, não mais acadêmico, né? Agora professor recém-formado, na sala de aula, na escola, e aí alguém vira para ele e fala, não, cara, não é assim, tem que ser diferente. Fala, poxa, mas nem meu professor da faculdade me ajudou então? Então, eu particularmente entendo que a gente tem ainda um grande gargalo no ensino superior. Né? O nosso ensino superior precisa ser revisado para que o acadêmico ele tenha a possibilidade de sair com essa visão que vocês aí dão, a partir, por exemplo, do grupo de pesquisa de vocês. Como é que você vê essa questão da formação do acadêmico? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Não sei se você conseguiu ouvir a minha colocação. Então, eu vou trazer um dado assim da minha observância ao longo desses 20 anos da formação no ensino superior. Eu Certo. venho observando, isso não é uma pesquisa, é só uma questão subjetiva minha, mas eu venho observando. Perfeito, Em perfeito. termos de motores, os sujeitos que estão chegando para fazer educação física, temos motores, eles não têm, vamos dizer assim, não estou dizendo que eles precisam ser atletas, não é isso, mas eles não têm muita afinidade, não conseguem coordenar alguns movimentos, e isso é fruto da educação física que eles viveram. Certo. Então, se a gente ter a crítica toda em cima da educação física esportivista, a gente também tem que repensar qual educação física esses sujeitos estão recebendo. E, por consequência, a gente está discutindo, pelo menos nos espaços que a gente tem, vocês, a gente já tem alguns anos discutindo a formação. Perfeito. O problema é a reprodução. Muitos dizem que quando chegam lá, falam, você é novo, você está começando. Mas a gente tem trabalhos fantásticos acontecendo aqui de alguns egressos nossos, né? Como a gente tem umas frustrações. Então, mas só que a gente também não pode fugir da responsabilidade da formação desses alunos que estão lá. Né? Porque é muito fácil de só apontar no problema no governo, falta de material, da escola não tem espaço, de questões que todo mundo está vivenciando. Uhum. Né? E não pode, de forma nenhuma, se eximir e deixar essas questões de lado. A gente tem que ter responsabilidade na formação dos sujeitos. Perfeito. E esses sujeitos estão lá. E a maioria estão dentro de uma instituição pública, que são pagos por uma instituição pública. A gente cobra muito isso aqui em função disso. Uhum. Mas você tem razão. A gente tem que cada vez aumentar um pouco mais a altura desse sarrafo. Né? A gente tem algumas políticas que às vezes ajudam os alunos, mas algumas políticas que acabam não ajudando, porque eles às vezes não se esforçam para entender a mudança de paradigma dessa área. E eu fico um pouco triste, porque eu acompanho alguns anos, né? Apesar de ser novo, estou falando de alguns anos, mas coisas que a gente vem falando desde a década de 80 da crise da educação física e da identidade, mas as coisas ainda caminham do mesmo jeito, Perfeito. em alguns aspectos. Então a gente tem que começar a dar vazão para as boas práticas. Acho que esse canal que vocês fazem, acho que isso é importantíssimo para as boas práticas aparecerem, para que eles se espelhem nisso. Né? Vão ter professores que vão estar junto, como a gente tem aqui alguns exemplos no município ou no estado, e vai ter aqueles professores que estão extremamente acomodados em outras áreas. O problema é que nós estamos um pouco mais expostos. Diferente de agora as lives das outras áreas, né? Onde os pais estão tendo possibilidade de observar um pouco o que ocorre nas outras áreas. A nossa área fica mais exposta lá, porque fica na quadra, o professor consegue enxergar da outra área o que nós estamos fazendo. Perfeito. Então, isso reflete dentro da nossa história enquanto área.
desde do período lá mais remoto possível. É verdade. Carlos, nós estamos caminhando para o fim, nós temos mais 3 minutinhos. Então, eu gostaria nesse momento, te agradecer. Sim, infelizmente, nós tivemos esse pequeno probleminha com a rede, com o sinal, e que deixou aí um pouco afetada, né, prejudicada a sua fala, mas eu tenho certeza que a galera que está acompanhando e quem vai assistir vai conseguir pegar o contexto geral. Né? Mas eu acredito que a gente precisa fazer um outro bate-papo, nem que a gente grave esse bate-papo e depois reproduza, que aí eu acho que talvez a gente consiga fazer melhor, né? O sinal vai ficar mais interessante. Mas, de qualquer maneira, cara, eu gostaria de te agradecer demais pela sua participação, pela sua paciência, por ter contribuído aí com a gente. Mais uma vez, te parabenizar pelo trabalho que você faz, né? Não só como professor, mas também como pessoa. As pessoas que têm contato direto com você dizem que você é um cara sensacional. Então, gostaria de te parabenizar e te agradecer demais por você ter ficado aqui com a gente nessa 1 horinha do seu tempo, do seu trabalho, disponível para a gente. Tá bom? A palavra é sua. Cara, eu que agradeço. Você desde o início, junto com a Leda lá do CREF, super bem. Eu sempre tive um bom trânsito aí no CREF. Eu acho que a gente tem que ter espaços abertos para a gente estar no extremo oeste do estado, tentando desenvolver algumas coisas. Tem excelentes colegas comigo trabalhando aqui no campus do Pantanal. Fico muito feliz da UFMS estar podendo aí participar com vocês. Infelizmente, prejudicando um pouquinho. Fico muito feliz também de você ter dedicado um tempo seu aí, do seu trabalho, para a gente estar dialogando. A gente já teve oportunidade de se ver quando eu desenvolvi alguns projetos no estado, lá em Fátima do Sul. Tenho muito orgulho de minha formação. Então, fico muito feliz. Posso também depois deixar. Cortou o posso depois, não veio. Você disse posso depois e não veio. Fala aí. Depois eu posso deixar também de repente mais sobre essa temática, enfim. Tá me ouvindo? Isso, você disse eu posso depois deixar. Vou deixar registrado. Vou deixar registrado aqui, tem um livro bastante interessante da editora Cortez, chama Esporte para a Vida no Ensino Médio, organizado pela Vilma Piccolo e pelo Wagner Moreira. Isso aí mesmo. É bem interessante. Tem uma coleção, na verdade. Isso, né? isso. E outros trabalhos que nós temos aí. Isso aí também é muito bacana. E o próprio Neira, que tem que chama Educação Física na Adolescência de 2000, Perfeito. Construindo Conhecimento na Escola. Então, textos aí. Vale registrar o seguinte também. Desde 2000 para frente, começa a surgir alguns livros. Isso. Tá? Até 2000 a gente tinha uma restrição na área do ensino médio aí. A gente tinha alguns artigos, tá? E hoje só no estado a gente já tem, não vou dizer um livro total, mas falando aqui também das minhas atividades, em alguns livros aí já publicado aqui por editora da Obrigado. Sempre que precisar, estou aí à disposição de vocês. Valeu, Carlos. Brigadão mais uma vez. Aguardo os links dos textos para a gente botar lá na descrição do vídeo no YouTube. E para você que quer assistir de novo, quer divulgar para a galera, youtube.com/cref11ms. Tá dado o recado. Forte abraço. Valeu, pessoal. E se Deus quiser, até a próxima. Bom trabalho aí, Carlos. Um abraço.
Você também, brigadão, sucesso.